Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Amados e amadas de Deus, o Evangelho de hoje é continuação do Evangelho de ontem, o Evangelho que nós ouvimos ontem. No Evangelho que nós ouvimos ontem, Jesus enviava os 12 discípulos, Jesus os enviava e Jesus lhes dava a missão. Os apóstolos são aqueles que devem continuar a missão de Jesus. Devem, na missão, continuar a missão de Jesus. É aquilo que faz a igreja, é aquilo que a igreja continua hoje. A igreja continua na história a missão de Jesus. E se percebermos bem, o evangelho de hoje ele se inicia com o último versículo do evangelho de ontem. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. A proximidade do reino dos céus quer dizer a proximidade do reino de Deus. O reino de Deus é o próprio Jesus. É o próprio Jesus já presente no meio dos homens. E uma proximidade que não pode mais ser postergada, porque ele já está no meio dos homens, já está em ação no meio dos homens. E continua o Evangelho: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Amados e amadas de Deus, Jesus dá a sua missão aos discípulos, aos apóstolos. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. O que Jesus fazia, ele dá agora aos discípulos. Eles devem continuar na história a missão de Jesus. De graça recebestes, de graça deveis dar. O reino de Deus é dado de graça, não pode ser comprado, só pode ser recebido na gratuidade. O discípulo é aquele que recebe tudo de graça, também deve dar de graça. Ele deve ir com simplicidade. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Amados e amadas de Deus, a simplicidade com que o discípulo deve ir. Ele deve ir despojadamente, e o seu ir despojadamente mostra o primado de Deus, o primado do reino de Deus, o primado de Jesus Cristo. O Evangelho continua: em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Amados e amadas de Deus, informar sobre quem é digno e hospedar-se com ele.
E Jesus diz como até se deve saudar-se ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Amados e amadas de Deus, o apóstolo é portador da paz de Jesus. Quer dizer, ele é portador do amor de Jesus. Ele é portador do reino de Deus. Ele é portador do próprio Jesus. Ele leva a paz, isto é a paz. É a paz de Jesus, é a paz de Deus, é a paz do coração de Deus. Se alguém que é digno, que desça sobre ela a vossa paz. Se as pessoas não forem dignas, que volte para vós a vossa paz. O Evangelho continua: se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Amados e amadas de Deus, imagem de juízo. Quem acolhe, acolhe. Quem acolhe o apóstolo, acolhe o próprio Jesus. Quem rejeita, rejeita o próprio Jesus. Por isso, a imagem de juízo, sacudi a poeira dos vossos pés. O Evangelho se conclui, Jesus dizendo: em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Amados e amadas de Deus, Sodoma, Gomorra, duas cidades perversas, mas duas cidades perversas que não tinham a presença do Filho de Deus, de Jesus, no meio delas. Agora não, agora está o novo de Deus no meio da humanidade, Jesus Cristo. E quem rejeita o apóstolo, rejeita o próprio Jesus. Por isso, Sodoma e Gomorra serão tratados com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo, porque aquela cidade, ao rejeitar o apóstolo, rejeitou o próprio Jesus, o Filho de Deus. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a abertura de coração, nos ajude também hoje a percebermos que a missão é nossa. Nós somos os missionários e missionárias hoje. Nós somos os enviados e enviadas hoje. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.